estamos caminhando aqui, semana passada falamos da mulher de Caim, falamos sobre o que é ser casada com um homem doente emocionalmente, um homem violento. E hoje nós vamos continuar aqui, mas nós vamos falar da descendência de Caim, que está lá em Gênesis capítulo 4, do versículo 19 ao versículo 24. Gênesis capítulo 4, você que está aí me assistindo, pegue a sua Bíblia, vamos acompanhar conosco, amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 4, de 19 a 24. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. Então você vê que Adão e Eva, depois de Caim e Abel, Caim matou Abel, e depois a palavra diz que eles tiveram filhos e filhas. Então você vê que eles começaram a se procriar até chegar ao ponto de fundar uma cidade. Caim fundou uma cidade. Então tinha gente pra caramba ali, né? E era todos filhos de Adão e Eva. Nós estamos falando da descendência de Caim. E a Enoque, né, o filho dele, nasceu Irade, a Irade gerou a Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro, irmã de Tubal-Caim. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema, ou Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Uau! Então, queridos, nós estamos aqui na descendência falando sobre Lameque, descendente de Caim, dos filhos, né? Foi a 7ª geração, guarda bem isso, 7ª geração de Caim. Nós vemos aqui uma geração que foi fruto de um homicida. Então é uma geração amaldiçoada, né, por Deus. Deus falou para Caim que ele ia andar errante por sobre a terra. Então nós vemos aqui os nômades. Nós vemos aqui, o livro de Gênesis é o livro dos princípios, é o livro do começo de tudo. Então nós vemos o princípio, o nascimento do homem, a formação do homem e da mulher, a criação dos seres humanos de toda a terra. E nós vemos também o primeiro assassinato, a primeira mentira, o primeiro medo, tudo começou aqui, né, na criação do homem e da mulher. E nós vemos também o primeiro assassinato, Caim matando seu irmão, né, um assassinato de um irmão por causa de inveja, a primeira inveja, ou seja, é o princípio de tudo. E Caim, como andou errante por sobre a terra, e ele gerou, né, a geração dos nômades, os que andam pelo deserto, né, sem lugar, né, para se estabelecer. E aí Lameque é a 7ª geração de Caim. Então você vê que quando a gente vai estudar aqui, né, a vida das duas mulheres, mas eu quero falar um pouquinho, né, as duas mulheres de Lameque, eu quero falar um pouquinho sobre este homem. Este homem foi o primeiro bígamo, né, o primeiro polígamo, né, um homem que pegou 2 mulheres, contrariando totalmente a ordem do Senhor. Porque lá em Gênesis capítulo 3, o Senhor diz: deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os 2 uma só carne. Deus criou Adão e Eva. Deus não criou Adão e a Eva, Mariazinha, a Josefina. Não, ele criou Adão e Eva para que os 2, numa relação, se tornem uma só carne. Este é o propósito de Deus para nós, os seus filhos, os seres humanos, para toda a humanidade. Quando ele fez o homem, ele falou: eu quero uma ajudadora para ele, uma auxiliadora idônea. E o plano de Deus nunca foi
que o homem tivesse várias mulheres ou a mulher vários homens. Isso não está na Bíblia, isso não é bíblico. Aliás, isso até está na Bíblia. Você pode falar, poxa, mas olha só, Jacó teve 2 mulheres, Abrão teve Sara, depois Agar, Davi teve várias mulheres, né? O Salomão teve milhares, né, de mulheres, enfim, tantas pessoas na Bíblia, né, que tiveram várias mulheres. Mas se você ler e estudar a história de cada uma dessas histórias, você vai ver que houve problema nesses relacionamentos. Jacó, as suas mulheres Lia e Raquel brigavam entre si. Nós vamos falar sobre elas. Havia uma competição, uma briga. Davi traiu sua esposa com Batseba, teve um assassinato. Enfim, se você for olhar todas as histórias, por exemplo, Ana, que era casada com Eucana, e tinha uma outra mulher chamada Penina, as duas viviam em pé de guerra. Eucana vivia provocando a Ana, Penina provocava a Ana porque ela não tinha filhos. Então, você vê que numa poligamia existe ciúme, existe intriga, existe competição. Isso não é de Deus. E hoje nós vivemos num mundo totalmente absurdo. Hoje eles estão, por causa da liberdade, né, da politicagem, enfim, tantas coisas por trás disso. Os casamentos múltiplos já estão sendo permitidos. Inclusive tem lugares que permitem casamento de homens com animais. Misericórdia. Eu fico imaginando um homem casando com um papagaio. Né? Absurdo! Mas existem leis no nosso Brasil, né? que estão permitindo que as pessoas se relacionem com animais e que isso seja uma coisa considerada normal. Sendo que a Bíblia, a palavra de Deus ensina que isso é abominação para Deus. Então, amadas, nós vivemos em dias muito parecidos com os dias do princípio. A Bíblia fala dos dias de Noé, porque Noé também veio, só que Noé não veio da linhagem de Caim, Noé veio na linhagem de Sete. Sete foi o filho que Deus deu para Adão e Eva, depois que eles perderam Abel, que era um filho maravilhoso, um filho que entendeu como se aproximar de Deus, era um adorador do Senhor. Então Deus deu Sete para Adão e Eva, e da geração de Sete veio Jesus Cristo. Amém, queridos? Mas nós vamos falar da linhagem de Caim, que foi uma linhagem amaldiçoada por Deus. E nós vamos ver que toda a descendência de Caim foi uma descendência violenta. Você vê que essa maldição, ela passa de pais para filhos. Nós vemos muitas vezes maldições hereditárias, assim como as doenças são genéticas, a violência, o adultério, tantas coisas mais, né? Os vícios, isso vai passando de pai para filho, é uma coisa terrível, né? Que assola realmente a humanidade. Então, ele foi o primeiro bígamo, o primeiro homem que começou a ter 2 mulheres. Isso foi uma afronta contra Deus, né? Contra o princípio estabelecido por Deus. Deus nunca quis um casamento assim, Deus sempre quis uma família. Se você parar para pensar antigamente como era o mundo, né? Todo mundo fala, poxa, no tempo da minha avó, né? Da minha bisavó, era tudo tão melhor. As pessoas mais idosas falam, nossa, no meu tempo a gente andava pelas ruas tranquilo, não tinha medo de ser assaltado, enfim. Hoje em dia há um medo pairando no ar, porque a maldade tem se multiplicado, né? A falta do temor a Deus agora é muito grande. Então, as pessoas estão se rebelando contra as ordens do Senhor. É o que eu sempre falo para todo mundo. Se você quer ter uma vida plena, uma vida abençoada, tema a Deus. A Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando nós tememos a Deus, conhecemos a palavra dele, conhecemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele para nós, nós vivemos uma vida plena nessa terra. Então vamos voltando aqui. Além dele ser um homem bígamo, ele era um homem extremamente violento. Então as suas mulheres casaram com um homem violento. Ele chega aqui no versículo 23 e disse assim, disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque,
escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Um homem que matou um jovenzinho porque pisou nele. Que matou um homem porque feriu, né? Então era um homem extremamente violento, maligno. E conviver com pessoas violentas é terrível, porque você vive em constante temor, você vive travada, você fica com medo, fala, o que esse homem vai fazer? Hoje em dia, glória a Deus que existe delegacia da mulher, que as mulheres podem denunciar esses homens, né? Esses maridos que abusam, né? Abusam delas e batem, e surram. Queridas, você não foi feita para ser abusada, você não foi feita para ser castigada, você não foi feita para ser intimidada. Você é uma princesa do Senhor, Deus te fez com amor. Se você está passando por esse problema na tua casa, denuncie para que órgãos competentes, para que autoridades possam dar um jeito nessa pessoa que está te ameaçando. Mas nós vamos entender um caminho melhor, porque eu conheço muitas pessoas que tinham maridos violentos e optaram pelo caminho do perdão, o caminho da busca ao Senhor e da salvação de Deus, porque Deus ama, até esse marido violento aí que te bate, que te surra, Deus ama a vida dele. Amém, queridas? E nós vemos aqui, ele diz assim, porque 7 vezes Caim será castigado e Lameque 70 vezes 7. Lameque era um homem tão prepotente, tão arrogante, que ele achava que ele seria vingado 7 vezes, porque o pai dele, Caim, que errou, Deus falou para Caim, Deus deu uma ordem, lançou uma palavra para bloquear todo e qualquer tipo de violência e de vingança. Então, Deus falou, quem tocar em Caim, pôs uma marca em Caim, falou, quem tocar nele, quem matá-lo, porque ele matou o seu irmão, será vingado, será castigado por mim, pelo Senhor. Então, Lameque se escudou nisso e falou assim, se Caim que matou foi vingado, né? Vai ser castigado. Quem tocar nele vai ser castigado 7 vezes. Vai ser castigado. Eu serei castigado. Eu não. Quem tocar em mim, desculpa, queridas. Se alguém que tocar em Caim for castigado 7 vezes, aquele que tocar em mim será castigado 70 vezes 7. Olha a prepotência do homem. Deus não falou nada disso para ele. Deus não declarou, ele declarou para Caim, porque Deus queria bloquear a vingança. E aí entrou esse sentimento maligno nesse homem, que a maldade tomou conta do coração da humanidade. E ele falou, vai ser vingado 70 vezes 7. Então, olha só, essas mulheres, elas viviam com um homem maligno, um homem mau, um homem que estava ameaçando. Ela falou assim, olha só, se vocês fizerem alguma coisa contra mim, né, coitada de vocês serão vingados. Então ele colocava intimidação. Tem pessoas que são casadas com homens assim. Homens que na verdade são inseguros, fracos, e intimidam a mulher para crescer, para elas ficarem, para poder dominá-las. Porque no fundo eles têm medo de serem rejeitados. Então, queridas, nós temos que encontrar a nossa identidade em Jesus. E saber que Deus tem o melhor. Você que vai casar, se você vê traços de violência no seu noivo, no seu namorado, foge enquanto é tempo. Foge enquanto é tempo. Eu sempre falo para as jovenzinhas que vêm me procurar, só case se ele for um servo de Deus. Porque se vocês casam com pessoas que não têm a mesma fé que você, vocês vão sofrer consequências. Porque quando vocês tiverem filhos, você vai querer criar seus filhos no caminho do Senhor. E o teu marido não vai deixar, não vai permitir, ele não vai te acompanhar, não vai ser um exemplo como um homem de Deus para os seus filhos. É isso que você quer, né? Então a gente tem que aprender a controlar nossas emoções, nossos sentimentos e colocar tudo aos pés do Senhor e pedir para Ele nos conduzir. Então nós vamos aprender aqui com 2 mulheres que casaram com Lameque. E a Bíblia, ela é maravilhosa. Deus, ele escreve de uma maneira perfeita. Todos os nomes na Bíblia têm um significado. E nós vamos agora estudar o significado do nome dessas mulheres. A Bíblia não fala nada sobre essas mulheres, só fala que uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Existem mulheres, por exemplo, a mulher de Caim não
não tem o nome dela. Existem mulheres, por exemplo, tem mulheres na Bíblia que a Bíblia não cita o nome, mas tem uma história maravilhosa. Porque não importa saber o nome, o que importa é saber que foram mulheres de Deus que estiveram ao lado dos seus maridos em momentos bons e ruins. Mas aqui Deus permite que essas mulheres sejam citadas. A história, ele não conta o dia a dia delas, mas foi citado os nomes. Então nós vamos entender, nós vamos falar sobre duas mulheres, duas personalidades diferentes. Duas mulheres muito diferentes e mulheres que tomaram rumos diferentes nas suas vidas. Mas pastora, só tem isso aí escrito? Como que a gente vai saber disso? Vamos ler aqui a palavra de Deus, né? Então, o nome de uma era Ada. O que significa Ada? Lugar de delícias. O Senhor concedeu benefícios, beleza, ornamento. Então, Ada era uma mulher muito bonita, né? Lá em Gênesis capítulo 6 diz que os filhos dos homens viram que as filhas... Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, né? Então, as filhas da terra, né? As filhas dos homens eram formosas. Então, essas mulheres, já começou aí, né? As mulheres formosas, bonitas, que Eva era uma mulher bonita, né? Para Adão ficar apaixonado, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Devia ser a primeira, devia ser uma obra-prima, devia ser uma mulher maravilhosa, né? De cair o queixo. Então, essas são descendentes de Eva. Ela era uma mulher linda, ela não era só linda, ela não era só um ornamento, ela era um lugar de delícias, né? Será que nós como mulheres de Deus, temos sido um lugar de delícias para o nosso marido, para a nossa casa? Ou quando ele chega cansado do trabalho, você já o recebe com as cobranças, né? Que o marido, quando chega em casa, queridas, ele quer um lugar de delícias. Ele quer o braço da esposa. Ele quer o amor da esposa. Ele quer a comidinha na mesa, a roupinha passada, aquela caminha cheirosa para ele deitar e limpinha e deitar e dormir. É isso que o marido quer. Aquele marido que te sustenta. Aquele marido que vai lá fora matar um leão por dia para trazer o melhor para tua casa. Ele merece um lugar de delícias. Amém, queridos? Mesmo, mas eu também trabalho fora, né? Mesmo que você trabalhe fora, o teu papel é ajudar o seu marido e fazer com que impulsioná-lo a ser um grande homem de Deus, a ser um homem próspero, abençoado. Ele depende de você, porque você está ali para o ajudar. Deus te formou para o ajudar. Então, Ada era uma mulher, era um lugar de delícias. E Zilá, né, ou Zila, já era uma mulher, o nome dela, né, deixa eu pegar aqui, o nome dela significa a que dá sombra, a que protege, a protetora, né? Então, nós vamos primeiro falar de Ada. Ada era uma mulher que, apesar de ser casada com um homem bruto, com um homem violento, um homem intimidador, um homem que colocava medo, né, nas duas, ela soube fazer do limão uma limonada. Ela soube transformar aquela vida dela dura, aquela vida medrosa, numa grande, num oásis no meio do deserto. Sabe por quê? A Bíblia fala, Jesus nos ensina, que uma árvore você conhece pelos frutos. E o apóstolo Paulo diz lá, deixa eu falar para vocês o texto, porque isso é interessante. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 14 ao 15, diz assim: Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, está falando da mulher, será preservada através da sua missão de mãe. Uau. Tem traduções que falam, quando der frutos. Amém? Será preservada se ela der frutos, se ela permanecer em fé, em amor, em santificação, com bom senso. Eu não sei a situação que você passa na sua casa, porque muitas são as reclamações que nós temos, né? Não é fácil conviver com um homem, né? Os homens são diferentes da gente. A gente é muito sensível. E às vezes o marido tá meio nervoso, chega em casa, dá uma, né? Fala alguma coisa que não agrada. Você é um cavalo, você tá me ofendendo.
né? É natural, porque os homens, eles não são como nós. Eles não têm esse emocional, a flor da pele que nós temos. E então, nós temos que aprender com Ada a sermos mulheres que transformam um limão numa limonada. Esta mulher, ela teve 2 filhos. Um deles chamava-se, o nome dele era Jabal e o outro Jubal. E os dois têm o mesmo significado. Tanto Jabal como Jubal, o significado do nome deles é riacho, córrego, né? Então, ela não ficou irada pela situação delas e descontou nos filhos, porque muitas mulheres, quando sofrem com os maridos, descontam nos filhos. Ou então manipulam os filhos para ser o melhor amigo delas e ignorar o pai. Isso acontece de monte. Então acaba estabelecendo o que numa família? A falta de honra, a falta de respeito ao pai. Tira o pai do lugar de cabeça e coloca o pai na lata do lixo. Deixa teu pai para lá, vem comigo que eu sou boazinha. Muitas mulheres que são carentes acabam querendo a atenção dos filhos, mimando os filhos, protegendo, já estou falando da Zilá, né? Protegendo demais os filhos e acabam criando pequenos demoninhos em casa. Crianças problemáticas, crianças e filhos que vão dar trabalho lá na frente. Mas Ada, ela teve 2 filhos e esses 2 filhos, o nome deles já era um nome abençoado, riacho, córrego, águas, né? Águas que, o que a água faz? Ela purifica, ela limpa, ela traz refrigério. Vocês estão entendendo, queridas? Ela não ficou pensando no mal que ela sofria. Ela pensou em fazer o melhor para os seus filhos, para o seu fruto. Mas você pode estar pensando, mas pastor, eu não tenho filho, eu não sou casada, eu não sou mãe, eu estou solteira e livre, desimpedida. Mas você, mulher, foi chamada e foi designada por Deus. Você recebeu uma ordem de crescer e multiplicar. O que isso significa? Você recebeu uma ordem de Deus de dar frutos. E Jesus falou, pelos frutos nós conheceremos uma árvore. A árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Vocês estão entendendo aqui a ligação, queridos? Ada, os filhos dela foram, eu estou falando, Gênesis é o começo de tudo. Eles foram o princípio. Eles foram grandes inventores. Ele trabalhava criou tendas, foi um grande pecuarista. Olha só, Ada deu à luz a Jabal, e esse foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Então ele cuidava do gado, ele habitava em tendas, ele fazia as tendas, ele era um homem próspero, abençoado, né? Um homem próspero e abençoado porque teve uma mãe que o educou para ser assim. Apesar do pai violento, apesar do pai malvado, ele foi um homem abençoado, homem de paz. Então o Jubal, foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Meu Deus, instrumentos musicais. Nós sabemos, eu lido com músico, porque eu sou líder do louvor de uma igreja. Eu lido com músicos. E eu também sou música, então eu sei que a gente tem um cromossomozinho. Eu falo pra ele, um cromossomozinho assim meio diferente, porque a gente é muito sensível. Nós somos sensibilidade à flor da pele, né? Eu costumo dizer para todo mundo, né, que vem conversar comigo, você quer conversar comigo? Desliga o celular, desliga a televisão e desliga a música, porque aonde estiver tocando uma música, meu ouvido vai para lá, eu não consigo prestar atenção em nada do que você me fala. Eu só vou para a música, porque nós somos assim. Nós somos movidos a isso. São pessoas sensíveis. E Jubal foi o pai de todos, ele foi o criador de instrumentos musicais, flauta, órgão aqui é flauta, harpa que são instrumentos de corda e flauta que são instrumentos de sopro. Para você ver a graça e o amor de Deus, apesar de serem descendentes de Caim, né? O Senhor permite que eles comecem a tocar. Se você estudar a história, na história diz que os instrumentos musicais e a música foi criada na Grécia. Nada a ver, foi criada aqui, ó, no princípio de tudo, né? Nos filhos de Lameque. Então Jubal foi o pai dos que tocam flauta e harpa. Foi um homem sensível, um homem que criava instrumentos musicais. E eu tenho certeza que era para adorar a Deus. Porque naquela época eles não tinham outra razão, né? Eles adoravam o Criador mesmo, né?
ou seja lá por que for, mas são pessoas que tiveram uma mãe que gastou o seu tempo para investir na sua vida. Ela mostra o fruto dela nos filhos. Ela mostra o coração dela na sua cria. Amém, queridas? E você que não tem filho, você vai mostrar o seu fruto, o que tem dentro de você, através das suas obras. Árvore boa dá bons frutos, árvore má dá maus frutos, né? Então, esta mulher, eu creio, né, que ela teve uma vida cômoda, uma vida agradável, uma vida tranquila, porque no futuro, a Bíblia não fala nada disso, mas uma mulher que tem filhos assim, que cria os seus filhos não para ela, mas cria os seus filhos para o mundo, né? Para o mundo que eu digo, para viverem a vida deles, para serem grandes homens e mulheres de Deus, princípios de Deus, ela vai ter um futuro garantido, porque ela não vai ficar sozinha. Naquela época, as mulheres elas não eram nada sem pai, sem marido, elas eram largadas pelo mundo. E eu tenho certeza que Ada teve uma vida tranquila, uma vida de paz, né? E ela é uma mulher que ela não se preocupou só com ela. Ela não ficou preocupada, porque hoje em dia, queridas, quando você entra num casamento e você descobre, porque muita gente que vai descobrir o marido depois que casa, né? Casa, acho que tá as mil maravilhas. Por isso que eu falo para as meninas, presta atenção, olha como é que o pai cuida da mãe, olha como é que a mãe fala com o pai, isso tudo vai influenciar no seu casamento. Olha para ele, como é que é a vida dele, como é que ele se comporta diante de situações, se ele é violento, se ele não é, se ele é uma pessoa que não quer fazer nada, só joga videogame o dia inteiro, né? A gente tem que prestar atenção nisso tudo, porque casamento é uma coisa séria. Vou juntar meus trapos e tudo bem. Eu conheço uma pessoa que casou, apaixonada, tudo, um casamento maravilhoso, mas um dia o marido perdeu o emprego e ficava o dia inteiro jogando videogame em casa, né? Não fazia nada. Ela pegou e se separou, porque ele falou, eu não aguento, eu chego meu marido com quase 40 anos jogando videogame, eu ralando o dia inteiro na rua e ele lá, dependendo de mim, né? Não há casamento que aguente, né? Uma coisa dessa. É lógico que ela não conhece a Jesus, né? Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, queridos, quando você tem Jesus, ele tem o poder total de transformar a vida seja lá, pode ser o cara mais nojento do mundo, Deus transforma, mas depende de você, da tua postura. Não adianta nada a mulher orar pelo marido, mas não fazer, não dar o fruto da transformação. Porque muitas vezes o marido é ruim porque vê o teu testemunho ruim. Né? Você não dá testemunha, você ora, mas a tua atitude derruba tudo. Você vai construindo um castelo, aí através de uma atitude sua você pisa naquele castelo e acaba com tudo. Então, amadas, nós temos que aprender a transformar o limão na limonada, né? É clichêzinho, né? É um exemplo bobo, mas é tão verdadeiro, né? Mude a tua história, você tá na tua mão este poder. E mais do que tudo, você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. Você tem o poder na tua boca, na tua palavra. Ore com autoridade, mas dê demonstração, dê frutos. Frutos da tua transformação. Porque quando você é transformada, toda a tua família ao teu redor será transformada também. A começar do teu marido. Amém? Eu falo disso porque este é o meu testemunho. Amém, queridos? Quando eu me casei, meu marido não era convertido. E hoje ele é outra pessoa. Porque o Senhor o transformou. Mas precisou primeiro haver uma transformação em mim. Amém? Zilá, né? Já foi a segunda esposa. Porque primeiro fala de Ada e depois Zilá. Então Zilá veio depois. E Zilá é aquela... Eu acredito muito na palavra, até na ordem do que as coisas estão escritas, queridos, né? Então Zilá foi a segunda esposa, o significado do nome dela é a que dá sombra, que protege, a protetora. Quando você vê o significado desse nome, era para essa mulher ser uma sombra, né? Um oásis no deserto, aquela que protege a família e tal. Mas muitas vezes, queridos, a proteção em demasia, ela é prejudicial, ela é maligna.
Eu vou mostrar isso para vocês. Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Noema ou Naamá. Queridas, Tubal-Caim, o que significa Tubal-Caim? Tubal é ferreiro, Caim o pai deles, né? Então significa trazido de Caim, formado de Caim, porque o ferreiro ele forja, né? Ele forja o ferro, ele molda o ferro. Então ele foi moldado em Caim, trazido de Caim, ou seja, aquela malignidade, aquela violência que habitava em Caim, veio para Tubal-Caim, veio para o filho de Lameque. Então você vê o Caim violento, Lameque violento, e agora o Tubal-Caim também um homem violento. Olha só a importância de você dar nomes para os seus filhos. Quando você vai dar um nome para o seu filho, você tem que pensar muito bem naquele nome. Mesmo que agora, né? Mas eu já tenho filhos, já são grandes. Mesmo que você dê um nome errado, um nome que traz maldição em si, você tem o poder, o Senhor transforma o nome, sim, o teu nome, transforma o nome do seu filho, porque a Bíblia fala que ele nos dá um novo nome, amém, uma nova personalidade, amém, porque o nome, queridas, é uma marca, nós carregamos essa marca, né? E antigamente era muito forte isso. Hoje em dia a gente acha que um nome soa bonito, a gente dá esse nome lá, né? É o nome do meu pai, do meu avô, bonitinho, eu sou bonito, Zezinho, então vai ser Zezinho, né? E você não procura saber o significado dessa palavra, é muito importante. Então, trouxeram Caim de volta. Trouxeram aquela malignidade, a inveja, o ciúme, a violência de volta. Isso é muito forte, queridas. Então ele foi inventor da metalurgia, ele trabalhava com peças de bronze, de ferro para a guerra. Queridas, o ferro era para ser bênção, né? Porque eles podiam fazer instrumentos cortantes para cortar os legumes, cortar a carne, fazer comida, ajudar na construção das tendas e tal. Mas eles usavam as lanças para violência, para matar os seres humanos. Hoje em dia nós temos a internet nas nossas mãos, como exatamente assim. A internet nos foi dada para ser bênção, para o povo de Deus tem que ser bênção. O Facebook foi dado para você ser um instrumento de evangelismo. O Instagram, e não um lugar para você fazer desabafo e ficar falando mal dos outros. E não um lugar para você usar para falar mal de pastor, mal dos irmãos, colocar piadinha, aquelas piadas sujas e com malícia. O WhatsApp foi dado para você evangelizar, para você abençoar. Ao invés de você ficar compartilhando abobrinha e coisa que não vai edificar, compartilhe algo que vai edificar a sua irmã, enfim. Então, assim como, né, Tubal-Caim usou o talento que Deus deu para ele, para maldição mesmo, para as guerras, né? E sendo que Deus deu o ferro e deu a inteligência para a pessoa trabalhar com ferro, para que ela produzisse algo bom, ele usou para maldade. Não vamos usar aquilo que Deus nos deu como uma ferramenta para falar do amor de Deus, para sermos luz nessa terra. Não vamos usar para maldição. Amém, queridas? Então, e a outra filha dela, Naamá, bela e formosa, mais nada. Se Deus quiser, semana que vem vamos falar sobre a beleza e a formosura, né? Mas, que é uma outra mulher da Bíblia, né? Então, amadas, Zilá, ela foi uma mulher com histórico manchado pela violência. Ela casou com um marido violento e ela teve um filho violento. Ela também é descendente de Caim, né? Ela também foi descendente, porque naquela época era só Caim. Depois que veio Sete, veio a nova descendência abençoada. Então, era uma vida de tensão, de guerra. Era uma vida tensa, porque essa mulher não teve sabedoria. O significado do nome dela, protetora. Ao invés dela ensinar os seus filhos no caminho certo, o caminho da verdade,
ela ensinou, ela protegeu as coisas erradas que eles faziam. Primeiro, na hora de dar um nome para o seu filho, ela não pensou, ela foi dando, é descendente de Caim, né? Não estava nem aí. Depois, ela ainda começou a proteger. Quando o teu filho faz uma malcriação, você não deve proteger o seu filho. Quem está assistindo a novela Gênesis, né, a gente vê a Agar, como ela lida com o Isaac, né? Eles estão fazendo uma Agar muito chata, muito ruim, pra gente ficar com raiva dela, porque a hora que o Abraão mandar ela embora, ele fala, ai, já foi tarde. Ela e o filho, né? O Ismael também só faz maldade, né? Então é assim, a gente, é a novela, né? A tal da licença poética, então, para dar uma vida ali para as coisas, pra gente entender o porquê que aconteceu. Por que Abraão chegou a esse ponto de mandar a mulher embora, né? Tanto que ela provocava. Então você vê que Agar é um exemplo bem para você ver, visualizar. Ela protege o filho, ele faz as besteiras, ela vai lá, não, meu filho é maravilhoso, ele não faz isso e tal, né? E tem muita mãe que é assim, que protege seu filho, que acoberta o erro dele. Na verdade, querida, se você tá sendo assim com o teu filho, você tá criando um bandido. Desculpa falar, mas tá criando um monstro. Porque lá na frente, você que tá me ouvindo aí, lá na frente ele vai te dar trabalho. Olha só, eu quero ler uns textos aqui, eu quero que vocês anotem aí, que você que tá nos assistindo, a Edna vai colocar a referência, tá? Então, Provérbios 29:15. A vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria, mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonhará a sua mãe. A gente vê que Ada, ela não foi por esse caminho. Ada fez o limão, a limonada, criou seus filhos para serem grandes homens. Ela não estava nem aí com as provocações do marido dela. Ela não levou em consideração a violência do marido dela. Ela falou, eu tenho um marido violento, mas meus filhos não serão violentos. Amém. Meus filhos serão homens produtivos, serão homens prósperos. A Bíblia não fala que eles buscavam a Deus, não há menção, né? Mas essa mulher, ela pensou no caráter, ela pensou no bem-estar dela, no bem-estar da sua família. Amém? Então, a outra não, a outra só acobertava e criou outro homem violento igual o pai dela, né? Então, um jovem abandonado à sua própria sorte, ou seja, sem correção, sem disciplina, envergonha quem? O pai? Não, envergonha a mãe. Porque é a mãe que corrige os filhos, amadas. É a mãe que ensina, é para a mãe dada a responsabilidade da educação dos seus filhos. O pai é o provedor, é o que traz o alimento e a figura da autoridade. Os filhos vão se espelhar no pai à medida que o pai exerce a sua função de autoridade, mas é a mãe que educa. É a mãe que faz o filho honrar o pai, apesar do pai não estar nem aí. Mas é a mãe que vai fazer o filho orar pelo pai, para o pai ser transformado. Amém? Eu creio que se essa família fosse uma família temente ao Senhor, é lógico que eles eram o princípio de tudo, mas se fosse uma família, uma mulher temente a Deus, ela transformaria a sua casa. Assim como Deus transformou a minha, e assim como Deus transformou a de muitas, e pode transformar a tua também, em nome de Jesus. Provérbios 29:17. Corrige o teu filho e ele te dará descanso, trará delícias para ti. A disciplina, em Hebreus capítulo 12, diz que a disciplina não é agradável. Ninguém gosta de apanhar. Eu lembro que eu sou a 7ª filha, né? Os meus irmãos apanhavam muito do meu pai. Então, quando eu nasci, meu pai já estava com quase 50 anos, né? 48, sei lá, 45 ele tá. Minha mãe 42. E então eu era que nem neta. Mas eu tomei uma surra. E nunca esqueço na minha vida, e louvo a Deus por essa surra que eu tomei. Porque eu menti pro meu pai. Menti na cara dura. Meu pai falou, quando você chegar em casa, você vai apanhar. Aí eu subi quietinha lá pra cima, né? E eu via meus irmãos apanhando, já comecei a colocar calça jeans uma em cima da outra. E fiquei lá tremendo no quarto esperando. Eu falei, ai meu Deus, desce. Eu, não, pai, não, por favor, eu nunca mais faço isso, eu não vou mentir. Desce que você vai apanhar. Meu Deus do céu. Aí ele falou... E quem é a minha mãe, né? Prepara a banheira com a salmoura. Eu falei, era assim antigamente. Quando ele ia corrigir, minha mãe tinha que fazer a banheira com salmoura para depois não ficar. Eu tomei uma surra, gente. Uma surra. E ó, não sou mimimi, não fiquei com ódio do meu pai, querendo matar ele, nada disso.
Aprendi que mentira é do diabo. Nunca, hoje eu odeio mentira, por causa dessa surra que eu tomei. No dia seguinte era verão e todo mundo, as meninas iam de sainha preguiada pra escola, eu tava com aquela calça de ginástica de lanca, né, nas pernas, morrendo de calor, e as meninas, por que você não veio de saia? Eu falei, eu tava lavando a perna cheia de vergão. Mas olha, queridas, não tô morrendo por causa, não morri, e pelo contrário, glória a Deus que meu pai me deu essa surra. Tá? Ai, hoje em dia os filhos te denunciam, né? Você vai presa se você levanta a mão para o seu filho. Misericórdia, é o país, é o mundo que nós estamos vivendo hoje, infelizmente, porque todos se desviaram do caminho do Senhor. Então corrige teu filho e ele te trará descanso. Deuteronômio 6 a 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Às vezes você não precisa bater no seu filho. A vara da correção, nós vamos falar sobre a vara já. É para aqueles que já nascem meio rebeldezinho. Porque sempre tem um que nasce meio, né, fora da casinha, né? Que sempre te dá um pouco mais de trabalho. E esses merecem umas palmadinhas mesmo. Mas tem filho que é tranquilo. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que conversar com eles, ensinar a palavra deles, andando, sentando, quando levantar, quando deitar. A Bíblia fala que nós temos que inculcar. Tem tradução que está escrito inculcar. O que é inculcar? É socar. Sabe a linguiça quando você põe carne e soca, bem socadinho? Para ficar aquela linguiça bem cheia? É isso. Soca a palavra de Deus na cabeça dos seus filhos, dia e noite. Ontem eu fiquei tão emocionada porque eu recebi, né, a gente tem sempre um filho que implica com a gente, porque ele é muito parecido com a gente, né? Implica. E homem com mulher, eu não sei se é com vocês, mas homem adora amolar a gente, né? E tirar um sarrinho, não sei o que, mãe. Então ele sempre pisa no meu calcanhar. Mas ontem ele mandou uma mensagem no grupo, né, da família, de uma música, um louvor, que esse louvor ele fala da gratidão. O rapaz estava ministrando, estava falando da gratidão aos pais, aos avós que ensinaram o evangelho, Aí ele pôs bonitinho, muito obrigado mamãe e papai por me educarem no caminho do Senhor. Eu, ai, que lindo, valeu a pena. Apesar dele me atazanar, ele é grato porque, né, a gente o educou no caminho do Senhor. Amém. Não tem coisa melhor nessa vida, queridas, não existe. Apesar de tudo que a gente viveu, das dores, eu vejo os meus filhos, né? As maldições familiares não pegaram neles. Amém. Eles estão libertos, eles são livres, eles são adoradores do Senhor. Isso não existe preço no mundo, não existe dinheiro que pague, não existe viagem para fora, não existe nada. Provérbios 4:1. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. Provérbios 23, 13 a 14. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Acabei de falar meu testemunho. Você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Amém? Tem mulher que não tem sabedoria para criar filho, né? Que qualquer coisa bate. Na verdade, tem mulher que descarrega a sua raiva em cima dos filhos. Isso não é educar, queridos. Quando você vai bater no filho, quando você se você precisa, porque se você começa desde cedo a ensinar para ele, ele vai aprender na conversa. Se você inculcar a palavra de Deus nele, ele vai aprender. Mas se você precisar usar a vara, você tem que explicar para ele por que ele está apanhando. E o meu pai, quando cada cintada que ele me dava, ele falava, ó, você tá apanhando por causa disso, você mentiu, você nunca mais vai mentir, você vai odiar a mentira. E realmente é o que aconteceu comigo. Então você tem que evitar, não descarregar a sua raiva. Porque se você descarrega a sua raiva, você vai criar filhos rebeldes, revoltados, que vão desejar até a tua morte. Porque foram crianças que apanharam sem razão. Né? Grita, xinga de palavrão os filhos, traz maldição. Isso não é educar. Isso é levar os seus filhos à ira, como diz a palavra. Não levar os vossos filhos à ira. Né? Então,
Provérbios 10:1. Provérbios de Salomão. Ó filho, alegra seu pai, mas o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Mais uma vez aqui, a tristeza de quem? Do pai? Não, da mãe. O filho sábio alegra o pai, porque a mãe corrigiu, a mãe educou. Mas quando ele é insensato, ele vai entristecer quem? A mãe, né? 1 Timóteo 5,4, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Você que é mãe, você que é avó, passe para os seus filhos o ensinamento dos seus pais. Não coloque ele na frente de uma televisão para ele ficar recebendo essas informações horrorosas que estão sendo lançadas, assistir Luciano Huck, Faustão, sei lá o que mais, que lixo que passa. Enfim, tem tanto lixo aí. Big Brother, misericórdia, né? Então, olha só, Provérbios 3:12, porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai o repreende. Provérbios 22:15, a tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará dela. As crianças fazem besteira, elas fazem coisa errada. Você bota um filho na escola, ele vai aprender tudo que é ruim ali. Falar palavrão, a xingar, desobedecer, porque hoje em dia o mundo está todo virado de ponta cabeça. Mas quando você o fustiga com a vara, quando você o corrige, e lembrando aqui que às vezes você não precisa usar a vara, mas você o corrige. Tira o videogame, ele não vai morrer por causa disso. Tira o doce, o chocolate, aquilo que ele mais gosta. Tira o celular, põe ele lá para pensar. Eu punha meus filhos no quarto, você vai pensar no que você fez. Você só vai sair daí quando você me pedir perdão e falar, eu errei porque eu fiz isso, isso e isso. E eles ficavam lá. Tinha uns que demoravam um pouco mais. Mas saía, pedindo perdão. Né? E tinha vezes que eu tinha que dar também umas, né? Porque às vezes a gente carrega de ancestrais, né? As maldições hereditárias, o espírito de rebelião, às vezes de violência, de falar palavrão, enfim. Então, se você corrige, você vai livrar os teus filhos da tolice. Hebreus 12:6-8, pois o Senhor disciplina quem ama e educa a quem recebe por filho. Deus nos disciplina. Deus tira de nós coisas que a gente não vive sem. Mas nós também temos que fazer isso com os nossos filhos. Provérbios 13:24, quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não ama. Olha só. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não ama. Quem o ama, de fato, não hesita em corrigi-lo. Se você ama seu filho, você tem que corrigir. Não faça vista grossa. Não fica com dozinha, com peninha. Não fica achando que teu filho não vai te obedecer. Não fica achando que você vai perder o amor do seu filho. Porque tem gente que é tão insegura que não corrige o filho porque acha que vai perder o amor dele. Tem medo de ser rejeitado. Carência. Tem medo de ser mal amado. Então, é meu filho, eu serei o ídolo dele, a ídola dele. Ele vai me amar até o fim e eu não vou fazer nada. Eu deixo ele fazer o que ele quer. Fala palavrão, filhinho. Fica... Hoje não, né? Quando eu eduquei meus filhos na escola, eu lembro que as diretoras me chamavam às vezes para corrigir, enfim, que aprontava, né? Mas o aprontar deles era aprontar assim... jogar água nas meninas, pegar a mochila e botar coisa da aula de ciências, né? Que nem aconteceu com a Luísa lá, vocês não lembram, né? Enfim, eram essas aprontagens que eles faziam. Mas nunca, jamais eles foram desobedientes às autoridades. E quando elas me chamavam, ela falou assim, olha, o teu filho lá aprontou e tal, mas quando eu coloquei ele na mesa, ele abaixou a cabeça e pediu perdão. Falou que não ia fazer mais. Agora, tem mãe e pai aqui que a gente liga e a mãe e o pai colocam o dedo na nossa cara e defende a malcriação do filho. É isso que a gente vive hoje, né? Então, queridos, se você ama o seu filho, se você não quer criar um monstro, corrija, não tenha medo, não fica com medo dele te odiar. Não, ele não vai te odiar. Ele vai te admirar. Amém. Como eu amava meu pai, amo, né, a memória dele, mas amava meu pai, porque meu pai, ele corrigia. Eu morri de medo dele, porque ele era a figura do próprio Deus para mim. Eu falava, era Deus no céu, meu pai na terra. O que ele falar, tá falado, né? Meu pai era da época do fio da barba, do bigode. Dou minha palavra, acabou. Então eu tinha essa referência. E a surra que eu levei, às vezes eu levava, mas uma vez a minha irmã
eram todos mais velhos, eles casaram, eu tinha 4 anos, enfim. Um dia ela chegou, tinha um vizinho lá, ela falou assim, a Márcia arrumou um namoradinho, eu era criancinha, pequenininha. Sim. É o fulaninho lá namorando, aquelas bobeiras que a gente fala, né? Fulano tá namorando, meu pai pegou, fez assim com a cinta, ó teu namorado aqui, menina, eu, ui. Então eu morria de medo, né? Mas era respeito, era temor. Então olha só, se você ama seu filho, disciplina. Provérbios 19, 18, disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Não cooperes para a morte deles. Uau! Disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Não cooperes para a morte deles. Palavra de Deus. Amém? Então, amadas, você foi chamada para dar fruto. Voltando aqui para encerrar essa palavra. Cabe a você decidir se você vai ser feliz ou não. Cabe a você decidir se você vai fazer do limão que você vive, da tua vida amargosa, em uma limonada. Porque pelos teus frutos, você será conhecido. Uma mãe amarga vai gerar filhos problemáticos. Uma mãe carente vai gerar filhos problemáticos. Uma mãe mal resolvida vai gerar filhos problemáticos. Não seja isso. Né? E aí, para terminar, queridos, o nome de Lameque, né? Eu não falei o nome dele porque eu fiz de propósito, deixei para o final. É um homem que o significado do nome dele é, deixa eu voltar aqui, aquele que fica abaixo, aquele sem esperança, o pobre. Uau! Olha o nome. Então, olha essa linhagem, né, de Caim. Aquele que fica abaixo, que está sem esperança. E você vê que foi um homem violento, que foi um homem prepotente, arrogante, que falou que o pai dele foi vingado 7 vezes, mas que ele seria vingado 70 vezes. Era um homem que intimidava as pessoas, que matava por nada, matava criança, matava adulto, porque feriu, porque tocou nele, enfim. Um homem terrível, ou seja, ele fazendo jus ao nome dele, sem esperança. Esse cara aí é um débil mental, um retardado, é um sei lá o que, é um louco, né? Mas, o que Jesus fala, né? Em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Lameque falou, aquele que tocar em mim será vingado 70 vezes 7. O que faz você lembrar essa palavra 70 vezes 7? Olha só que coisa linda. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe até 7 vezes? E respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Qual é o remédio para a violência? Qual é o remédio para a vingança? Qual é o remédio para a malignidade? O perdão, amadas. Jesus ele falou de propósito 70 vezes 7, porque o perdão ele é o maior remédio para a tua vida. Quando você perdoa, você não está libertando a pessoa, você está se libertando. Mas o meu marido não dá para conviver. Tudo bem, não convive, mas tenha pena dele, tenha misericórdia, tenha compaixão. Porque é um homem que está sob o domínio do mal, comece a perdoar e a orar por ele, porque o teu perdão vai libertá-lo. Sim. Porque quando você perdoa, você está sendo a imagem e a semelhança de Deus. Amém? Então não há, para uma mulher de Deus, não existe amargura, não existe rancor, não existe mágoa, não existe vingança. A vingança é do Senhor. Eu falei na semana passada, nós lemos lá em Romanos. Deixa a vingança de lado, minha vingança, eu vou retribuir, diz o Senhor. Tremendo isso. Então se você quer vencer o mal, vença o mal com o bem, o perdão. Amém? Então o que a gente aprendeu aqui? Que você não pode consentir com as práticas erradas da sua família. Ele está fazendo coisa errada, mas você vai fazer o certo. Amém? Amém? Amém. Você vai se posicionar. Volto a dizer, virou clichê demais aqui, mas faça do limão uma limonada de frutos. Não estou falando só de casamento, não. Na tua vida aí, com a família, no trabalho, enfim, com as amigas. Estão te tratando mal? Trate bem. Dê fruto de uma mulher de Deus.
Seja para essa pessoa a imagem e semelhança de Deus. Perdoe. Ela não sabe o que faz, assim como disse Jesus no momento de ir para a cruz. Ah, mas Jesus era o Filho de Deus. Ah, mas Jesus, né? Não, Estevão, o primeiro diácono, falou a mesma coisa quando foi apedrejado. Ele estava recebendo pedra na cabeça e ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Uau! Se Estevão, que era como um de nós, conseguiu falar isso na hora da alma, conseguiu perdoar, quem somos nós, querido? Nós também podemos. Amém? E outra coisa, não coloca a sua família antes da tua comunhão com Deus. Primeiro Deus. Depois a família. Então, você não teria marido se não fosse Deus. Você não teria filho se não fosse Deus. Você tem que amar mais ao Senhor do que a tua família. Amém, queridas? Então, só para terminar, vamos aprender a fazer uma limonada dos limões que atira em nós. E tem um louvor lindo que diz assim: com as pedras que atiraram em mim, eu fiz um altar de adoração ao Senhor. Amém. Então, faça um altar de adoração ao Senhor com as pedras que atiram em você. Perdoe, seja liberta em nome de Jesus.